se a pessoa tiver persistência ali, ela consegue, né, Daniel? Mas tem que ter Consegue. persistência também, né? E, cara, sabe o filme do Rock Balboa? O Hum. que ele fala? Tem uma frase ali que é maravilhosa, né? Que ele fala assim, que ser forte, né, é o cara que apanha, 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 cai, 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 mas ele tem força para levantar e continuar indo para frente. E o mercado ele tem mostrado muito isso no Brasil, né? O que é o mercado no Brasil hoje? Né? O mercado, se você parar para olhar de 2021 para cá, cara, o mercado andou de lado. Então, o cara investiu na bolsa e ele está sendo chacota. Quer dizer, chega lá no ano novo, o tiozão do terreno lá fala, e aí, ganhou dinheiro na bolsa? O cara, pô... o cara lá, até o da poupança, às vezes ele vai chegar e vai falar dependendo do que você investiu. Então você levou porrada e você caiu, você levou porrada e você caiu, mas você consegue aprender e consegue andar para frente. É claro que, só vou fazer um adendo, as carteiras nossas recomendadas estão rendendo mais do que esses índices, porque eu estou falando aqui de índice, como Ibovespa, como índice de small cap, etc. Quando você consegue estudar, você consegue ganhar, né? Normalmente, óbvio que não são todos os anos, mas normalmente você vai ter um histórico que você vai conseguir ganhar desses índices. Mas eu acho que isso que é importante para o investidor hoje. Você conseguir cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. E o mercado te testa o tempo todo. Toda hora vem teste aí, O né? tempo todo. Tem uma Isso. informaçãozinha que vem e a ação cai pra caramba, né? E eu falo que até às vezes é oportunidade, né? Muitas vezes. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma na nossa carteira de small caps, a Ambipar. A gente estava comprado em Ambipar há 4 anos. Ninguém mais acreditava na Ambipar. Eu mesmo já tinha reduzido o percentual porque existia o risco dela falir, realmente. O risco de ruína. Caramba. Porque se a empresa vale muito pouco, ela não tem mais como emitir ações para pagar um endividamento crescente, igual ela, por exemplo, fez ano passado. E o que acontece? A empresa estava melhorando resultados, mas às vezes você pode melhorar resultado e o crescimento da dívida é tão rápido que não adianta. Né? Você bem sabe disso. Às vezes você melhora a qualidade, por exemplo, do teu trabalho, mas se a concorrência vem muito forte, mesmo assim pode ser que a pessoa não consiga mesmo melhorando. E a gente conseguiu sair, por exemplo, esse ano. Recomendamos venda lá nas small caps a R$ 77, por exemplo. Nossa, Né? bem, né? Nosso preço primeiro de compra foi 20 e pouco. Compramos várias vezes no meio do caminho, inclusive a 10, a 15, a 9, a 8 e etc. E aí a ação saiu a 77. Mas, cara, o cara que permaneceu em Ambipar, tá igual eu permaneci na carteira, e deixei uma merrequinha lá agora também, porque eu já ganhei o triplo do que eu investi, então agora eu vou deixar lá uma merrequinha para ver o que acontece. Mas assim, o cara apanhou, 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 apanhou. Isso é bolsa de valores na veia. E por que ela saiu lá dos R$ 11 e buscou os R$ 100? Tem alguma Cara, explicação? tem explicação, assim. A parte fundamentalista mostra que a empresa conseguiu, em primeiro lugar, melhorar os resultados, aumentar o EBITDA e mostrar que a dívida dela não vai ser tão crescente. Em segundo lugar, ela melhora a comunicação dela. Quando ela solta fatos relevantes, que ela mostra para o mercado que a margem EBITDA esse ano vai crescer 3 pontos percentuais e que a receita vai crescer no mínimo 10%. Então, essa é a parte fundamentalista, a parte de comunicação. Aí a gente parte. Esse tipo de coisa aconteceu com várias empresas, mas nenhuma delas subiu 1000%. Por que a Ambipar subiu 1000%? Porque a gente teve o que eu chamo de tipo um estrangulamento do float. Né? O float são as ações em circulação. A empresa ela fez 2 movimentos ao mesmo tempo. Na verdade, 3 movimentos ao mesmo tempo. O primeiro movimento foi contratar um formador de mercado. Na hora que você contrata um formador de mercado para prover liquidez,
Uma ação do novo mercado, ela não precisa mais ter 25% de ações em circulação, ela pode ter menos porque esse formador de mercado ele garante a liquidez. Sim. Em segundo lugar, ela colocou um programa de recompra de ações e começou a comprar fortemente as ações para a tesouraria, o que parecia uma loucura naquele momento, porque Era ela mesmo que comprava no final do pregão? não sei se no final do pregão, mas Tinha uma ela empresa que sempre no fazia. finalzinho do pregão Não dava, deve ser ela, é o dava uma fundo. paulada. É um fundo aí que dizem que é do Tanuri, eu vou chegar Hum. nisso. E o terceiro ponto é o seguinte: o próprio controlador começou a comprar o Tércio e esse fundo que dizem que é do Tanuri. Então chegou um dado momento, eu parei de acompanhar ela uns 2 meses desde que a gente recomendou vendo. Mas teve um momento que quando a gente somava as participações em tesouraria do fundo Trustee, se eu não me engano o nome, e do Tércio, somava mais de 90%. Então tinha 10% de ações em circulação. E aí é que entra o pulo do gato. Por que a gente fala de estrangulamento do float? Todas as empresas, elas têm short, né, operação vendida. Quando a gente fala operação vendida, a gente está falando do seguinte, a gente está falando de você ter quantidade negativa. Tá? Então você, por exemplo, vendeu 500 ações de Embraer ou de Localiza e você ficou com uma quantidade negativa. Você aluga essas ações e você tem essa quantidade negativa. Em uma empresa, por exemplo, que tenha 50% de ações em circulação, se tiver 10% vendido, a gente tem que ter 60% comprado, porque a diferença vai dar 50%. Sim. Certo? Agora, em uma empresa que tem só 10% de ações em circulação e que todo mundo entrou vendido porque ela estava muito cara, por exemplo, tinha 15%, 20% vendido, o que acaba acontecendo? Você tem 30% comprado, quanto na verdade só tem 10% de ações para serem compradas realmente. Nossa, Então você estrangula o float. E aí o que aconteceu? Você tinha ao mesmo tempo o controlador e o fundo lá comprando e diminuindo cada vez mais esse float. A recompra de ações da empresa parou em um dado momento e aí quem estava short precisava zerar, precisava comprar qualquer valor. Eu, por exemplo, eu ainda mantenho uma posição em Ambipar. E eu coloco, né, para aluguel as minhas ações porque eu quero ganhar um valor máximo possível. Eu cheguei a conseguir alugar a taxa de 342% ao ano. Caramba. É. Por conta dessa loucura toda Por conta do dessa pessoal loucura. querendo É um estrangulamento. O cara precisa encerrar a posição short. Não tem ninguém que queira alugar e ele tem que manter essa posição. Eu aceitei por 342%. Maravilhoso, né? Sim, mas é um dia só, Sei. né? E aí o banco cobra um monte de taxa, etc. Mas, enfim, é só para dar um exemplo de como é que aconteceu. O principal motivo dela ter subido tanto é a questão do float, tá? Mas ela teve melhoras de fundamentos também, que acabou ajudando o controlador a fazer essa compra naquele momento e esse fundo comprar naquele momento também. E hoje a Ambipar tá sendo negociada a que valor agora? Cara, hoje eu não vi direito, né? Mas Que eu tava ontem, vindo sim. pra cá. Ontem fechou em 120 e pouco. Nossa, em 120 e pouco. Sim. Porque ela deu uma caidinha e depois ela subiu Sim, de novo, né? sim. Caramba, então ela saiu de 11 reais e deu 120 e pouco. E Daniel, eu quase comprei ela na carteira da minha filha. Uau. Sabe por que eu não comprei? Porque na carteira da Laura lá, eu quero fazer uma coisa que... Mas você fez bem de não ter comprado. Umas empresas mais limpinhas, sabe? Exato. Tipo assim, com os indicadores mais bonitos pra mostrar pro pessoal. Aí eu escolhi Vale. Eu comprei, acho que a segunda maior posição da carteira, acho que é Vale, da carteira da Laura. Aí eu olhei e falei, cara, e foi nessa época que tava 11 reais, eu lembro. Foi na mesma época lá. Mas por que eu fiz bem de não comprar? Conta aí pra mim. É porque eu acho que a pessoa, quando ela investe, ela precisa ter um objetivo, né? O objetivo da Laura não é ser uma kamikaze que vai tentar pegar as melhores os maiores potenciais de valorização, né? Eu posso dizer que esse case da Ambipar tem aí uma boa dose de sorte nisso tudo, né? Isso tudo aí que eu falei não foi análise.
Não tinha como saber que um fundo ia comprar e que o controlador ia comprar. E comprou 30 dias seguidos, né? Acho que foi 35 dias. Mas é seguidos. aquela coisa, a sorte só acompanha quem trabalha, não é isso? É, exatamente. Pois é, então quer dizer, tu trabalha, tu faz a tua parte e às vezes a sorte acompanha também. Eu acho que você está certo, no sentido da carteira da Laura, de tentar pegar empresas que são consolidadas. Por quê? Porque ela tem tempo até o momento que ela for sacar esse dinheiro, né? Ela deve ter aí uns 15, 20 anos, pelo menos, até o saque. E eu acho que o principal nessa carteira é você evitar aquelas oscilações, assim. Né? O que você não quer nessa carteira? Que ela ganhe 100% em um ano e no ano seguinte ela perca 40%. Aí no ano seguinte ela ganha 60%, aí no outro ano ela perde 35%, 40%, 50%, entendeu? Porque, imagina, se ela tiver uma carteira desse jeito, vamos imaginar que você esteja fazendo essa carteira para pagar a faculdade dela. Sim. Aí aí ela vai sacar esse dinheiro com 18 anos. Aí quando ela tem 16 anos, 17 e 18, ela pega 3 quedas seguidas de 30, de 25 e de 20. Ferrou. Ferrou, exatamente. Isso é o que você não quer. Verdade. E é isso que eu tento botar muito na cabeça do pessoal, cara. O dinheiro que você faz, o patrimônio que você tem, não é fruto das ações que você acertou, mas sim é fruto de ter perdido pouco nas quedas. Perfeito, Daniel. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.